Boa tarde, galera. Boa noite, bom dia. Vim aqui falar nesse vídeo sobre do que se trata a nova Guerra Fria. E aí eu separei os pontos aqui. Ponto A, segurança energética dos Estados Unidos. B, supremacia tecnológica dos Estados Unidos, Inglaterra e França, mas principalmente dos Estados Unidos, né? Principalmente deles. Ou C, né? Os pontos principais. Domínio das rotas comerciais no Cáucaso, a Ásia Central, Oriente Médio e Mediterrâneo. E excluir a China e a Rússia do comércio mundial, especialmente do comércio mundial de energia e tecnologia. A Ásia Central, Oriente Médio e Cáucaso, bem como os países próximos ao Mediterrâneo, têm importância vital na doutrina de segurança energética dos Estados Unidos. É que na Ásia Central está o chamado espaço pós-soviético. Aí, o que é espaço pós-soviético, né? São os países que antes eram parte da União Soviética ou que estavam dentro da influência soviética, que é o caso também do leste europeu, que a gente vai falar em outro vídeo sobre esse mesmo tema, da Nova Guerra Fria. Qual a importância do leste europeu nesse novo avanço do imperialismo norte-americano, ou como falava Kautsky, né, desse cartel ultra-imperialista, né, porque não é só os Estados Unidos que agem sozinho nesse caso, é a OTAN, mas os principais da OTAN, né, Estados Unidos, Inglaterra e França. O espaço pós-soviético da Ásia Central é cheio de reservas de petróleo e gás natural, confirmados já por geólogos norte-americanos que fizeram estudos lá por fim da década de 90, início de 2000, mostrando que tem potencial essas regiões para exploração de petróleo e gás, e se os Estados Unidos conseguisse lá explorar esse potencial, as empresas, ia reduzir bastante a dependência do petróleo e do gás do Oriente Médio, principalmente do petróleo do Golfo Pérsico. Por isso que é alvo da cobiça das potências ocidentais, principalmente por esses fatores, não só por esses, tem outros também, né? Mas o principal, pelo menos no que diz respeito à segurança energética, são esses fatores. Daí que o motivo deles financiar e treinarem ONGs para promover propagandas pró-democracia, grupos empresariais para financiar a oposição a favor do Ocidente, e contestação das eleições para gerar instabilidades e derrubar governos nacionalistas, com vistas à colocação de títeres no poder e trazer o espaço pós-soviético para o espaço euroatlântico, como eles chamam. Inclusive essas táticas que eu mencionei aqui, de financiamento de ONG e tal, são descritas num discurso de 2005 feito por Bruce Jackson, que era o presidente do projeto sobre transições democráticas, transições de democracia, uma coisa assim. E um dos diretores do famoso think tank New American Century, né, o projeto para o novo século americano, que inclusive o filho de Joe Biden era um dos assinantes do projeto, do think tank, é bom lembrar, no caso. Nesse discurso era um discurso, inclusive, até sobre isso mesmo, sobre como Vladimir Putin estava destruindo a democracia na Rússia e colocando em risco as novas democracias do leste europeu, então a OTAN tinha que se expandir até lá para garantir a democracia. O papo que tem até hoje, né? Isso em 2005. E foi continuado pelo governo Obama e Trump. E vai continuar no de Biden, talvez até pior, porque ele tem um apelo maior com a questão dos direitos humanos e democracia. Trump não, como ele era um cara meio toscão assim, escancarado, neofascista, então a galera não queria se associar muito, pelo menos externamente. Ficava mais debaixo do pano. Na verdade, aí você lembra que, voltando para o assunto agora, da Ásia Central, do Oriente Médio, você tem que lembrar que em 2003 teve aquele importante acontecimento que foi a guerra ao Iraque. E isso, na verdade, não foi um fim em si mesmo essa guerra, foi um meio para militarizar o Oriente Médio e a Ásia Central. E aí eu colocaria esse momento da guerra no Iraque como o início da posse imperialista das reservas de petróleo dessas regiões. Claro, a gente pode até falar que antes já vinha começado lá em 1998, naqueles conflitos no Kosovo, né? Na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia, ainda na administração Clinton, quando eles começaram também a apoiar um monte de grupo terrorista lá do Cáucaso para poder derrubar lá o governo nacionalista de Milosevic. Isso durou até, se não me engano, 2000, 2001, que aí a Iugoslávia se desfez de vez mesmo. E instalaram aqueles países eco lá que fica fácil para dominar, no caso. O projeto era derrubar, voltando para a guerra de 2003, o projeto era derrubar o Iraque, o Irã, o Afeganistão, instalar governo títeres com instituições democráticas neoliberais, tá? Ou seja, tudo para os ricos, nada para o povo, como eles gostam de falar, né? Um mercado capitalista desregulamentado, a condição sine qua non para que nós tenhamos uma democracia verdadeiramente livre, porque não existe sociedade, apenas indivíduos, que o
O indivíduo tem que ser livre para maximizar o seu bem-estar. E para isso tem que ter capitalismo todo selvagem, sem regulação nenhuma. E de quebra utilizar as bases americanas instaladas na Ásia Central, com a desculpa de questões logísticas para combater o terrorismo no Iraque e Afeganistão, para fomentar golpes coloridos no espaço pós-soviético da Ásia Central. Inclusive essas bases militares foram instaladas no Quirguistão. Se não me engano também lá no Cáucaso, no Azerbaijão, também foi instalado. E o próprio Quirguistão nessa mesma época sofreu um golpe, né, colorido. Ou como eles gostam de falar, uma revolução colorida. Porque tinha lá um governo mais alinhado aos interesses da Rússia e colocaram um cara que era mais pro Ocidente. Segurança energética, eu estou falando tanto de segurança energética, mas o que significa isso? É a completa propriedade privada das reservas de petróleo e gás natural nas mãos das empresas, especialmente americanas, mas também inglesas, francesas e outras pequenas empresas ali da Europa. Mas as 3 principais empresas são desses países. E claro, além da propriedade privada das reservas de petróleo e gás, é importante também garantir o total controle das rotas comerciais, para que possa excluir de vez a Rússia e a China da concorrência. E até desviar o comércio desses países. No caso, se você for ver, tem um oleoduto que saiu do papel, acho que só em 2006, que sai lá de Baku, no Azerbaijão, vai parar lá na Turquia, passa até pela Geórgia, na capital da Geórgia, se não me engano, Tiflis. E esse gasoduto, ele desvia da Rússia. É justamente para poder tirar o fornecimento do gás desses países a partir da Rússia, para excluir a Rússia desse comércio. Que é o que eles estão fazendo, inclusive agora de novo, com o Nord Stream 2, sancionando à torta à direita tudo que é empresa europeia lá dentro, empresa russa, para poder também excluir a Rússia desse mercado do gás natural. E aí vender gás mais caro lá para a Europa, no caso. E também estão implicando com o Turk Stream, que é também um projeto de um gasoduto que sairia da Rússia para a Turquia. Então os caras também estão meio loucos. O objetivo é esse. Também implica com os projetos de gasodutos que fazem parte dos projetos de investimento da nova Rota da Seda, da China para a Ásia Central. A gente vai chegar lá, no caso. E também, além de controlar essas rotas comerciais por terra, eles também querem controlar as rotas marinhas, especialmente as que passam pelo Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Mar Cáspio, Oceano Índico, Estreito de Malaquias. Procura aí no Google Maps, no mapa, esses mares, esses golfos aqui, o Golfo Pérsico, o Oceano Índico, o Estreito, o Estreito de Hormuz também, Canal de Suez, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho. Vocês vão ver que são mares localizados em pontos muito estratégicos para o comércio de energia, no caso. Aí, como eu falei, ainda no mapa, se você for olhar o mapa, você pensa, se a Aliança Euroatlântica trazer o Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão e Turcomenistão para a aliança deles, né, para a esfera de influência norte-americana e da OTAN, no geral, e proibindo toda a participação das empresas chinesas e russas na exploração de gás natural e petróleo nesses países, nos dois que eu falei agora, China e Rússia, é um golpe quase fatal na China e Rússia. Principalmente na China, que compra muito petróleo da Ásia Central. E principalmente porque no projeto da nova Rota da Seda, as rotas terrestres passam pela Ásia Central e vão parar lá no Irã, se não me engano. E principalmente também porque, controlando também os países que tenham portos que garantam saída do mar, saída para os mares que eu falei logo ali em cima, também vai acabar com o comércio marítimo da China, com esses países do Oriente Médio e com os países até que fazem parte ali que estão rodeados, que rodeiam o Mar Mediterrâneo, no caso. E aí vai dificultar até a chegada da China mesmo na Europa, ali pela Itália, porque a Itália, se não me engano, faz parte do projeto agora, assinou, se não me engano, ano passado, foi ano retrasado, e é por lá que os produtos chineses vão chegando na Itália e vão chegando em outros países da Europa, pelo menos por mar, né? E aí, além disso, de ser 2 golpes mortais assim na China e no Nova Rota da Seda, é também a destruição da União Econômica Euroasiática liderada pela Rússia, porque aí vai tirar toda a influência russa do espaço pós-soviético da Ásia Central, no caso. Sem mencionar a imensa quantidade de bases americanas na região para financiar golpes coloridos em Xinjiang.
através dos terroristas do Movimento pelo Turquestão Oriental, que por sinal também atuou na Síria, Líbia e Geórgia em parceria com a Al-Qaeda e ISIS. E também lá no Cáucaso, como eu falei aqui na Geórgia, né? Eles até eram um dos terroristas que estavam lutando lá em 2008 contra a Rússia. Fizeram parte também esse grupo terrorista lá na tentativa de derrube, que acabou dando certo, da Iugoslávia também. E daí, como eu falei aqui antes, voltando para as rotas marítimas, eu falei do Mar Mediterrâneo. Aí você pensa, cara, quem é que está perto do Mar Mediterrâneo? É a Líbia, ali na África do Norte, acho que é a África do Norte, e a Síria no Oriente Médio. Aí você lembra, Síria, Líbia, Primavera Árabe, Tunísia, né? Tunísia, Síria, Egito, Líbia, tá todo mundo ali perto do Mar Mediterrâneo. Cara, e foram os mesmos países que sofreram a tal Primavera Árabe, que de primavera não tinha nada. Claro, tinha um grupo realmente de gente que queria mesmo a democracia, mas era uma minoria. A maioria ali era terrorista mesmo, querendo derrubar esses governos, porque o Egito era um governo secular, a Tunísia também, a Líbia e a Síria também governos seculares. E os muçulmanos radicais só detestavam esses governos por isso, consideravam eles apóstatas. Tanto que Bin Laden, ele estava comemorando o fato de estar tendo essa primavera árabe, porque aí ia derrubar os governos apóstatas e instalar um monte de califado nesses países. Que é o que aconteceu, por exemplo, no Egito. Apesar do governo que ganhou em 2011, ou foi 2013, um discurso moderado, é um governo ligado com a Irmandade Muçulmana, que por sua vez, é uma ala muito radical do islamismo. A mesma coisa aconteceu na Tunísia. E na Líbia, o Estado foi destruído, basicamente. É um monte de tribo ali, de grupo terrorista disputando entre si quem é que vai ficar com o poder. Todo mundo ali, não tem nenhuma gente democrata, afim de uma social-democracia ali. Não, ali é só gente querendo instalar califado, colocar a Sharia para mandar, no caso. E claro, né, o interesse mesmo dos norte-americanos são que colocar governos, não importa se seja democracia ou não, que possam garantir a exploração de petróleo e gás natural para as empresas da OTAN, dos países que fazem parte da OTAN, e excluir as empresas da China e da Rússia, ou ao menos, no mínimo, dificultar a entrada, como eles fazem hoje com a Huawei no 5G, nesse caso. Daí você percebe, né, essa tentativa de derrubar a Assad, essa insistência até hoje. E qual é a insistência? A insistência que tem uma base militar russa lá na Síria. E aí que garante, essa base que garante a Rússia ter saída pelo Mar Mediterrâneo, que é uma coisa que eles nunca aceitaram. Os norte-americanos nunca aceitaram que a Rússia conseguisse ter uma saída do mar pelo Mediterrâneo. Nunca. Naquele vídeo que eu falei de Brzezinski, ele coloca isso como estratégia, retirar a possibilidade da União Soviética ter saída por mar. E aí ele cita justamente esses países que eu falei, Síria, Líbia, Egito. O Egito, que era um importante aliado soviético, depois lá para o meio da década de 70, com aquele Saddam, ele foi lá e virou para o lado dos americanos, expulsou um monte de soviético lá dentro. Mas a Síria e a Líbia continuou aliada dos soviéticos, continuou com as bases soviéticas lá, continuou dando saída por mar para os soviéticos, então eles nunca aceitaram isso. E até hoje eles não aceitam e querem derrubar de todo jeito. Querem dificultar, querem sufocar a Rússia também, não só por terra, mas também por mar. E aí, se a Assad cair também, e vamos dizer assim, que chega uma situação que ele cai, coloca na Síria, estabiliza a Líbia também, e coloca na Líbia e na Síria governos totalmente pró-ocidental, não só a Rússia se lasca, mas a China está detonada também. Vai estar detonada porque, como eu falei, é justamente pelo Mar Vermelho, se vocês forem olhar ali pelo Mar Vermelho, subindo ali para o canal de Suez, que ela consegue chegar no Mediterrâneo e consegue fazer o comércio ali com a Síria, antes com a Líbia, mas agora a Líbia saiu de cena, né? Não tem mais. E aí os norte-americanos controlando aquela região ali, acabou para os navios chineses também para entrar. Não vai mais ter entrada para o Mediterrâneo, não vai mais conseguir fazer comércio na Europa. E se fizer, vai ficar muito caro, porque vai ser rotas muito mais difíceis, vai encarecer demais o produto, então a concorrência vai ficar muito desleal para o lado da China, né? Muito desleal, né? Ou melhor, desleal contra a China, no caso. E a tentativa de derrubar o Irã é a mesma estratégia. No caso lá era para poder excluir permanentemente a Rússia e a China do Oriente Médio, assumir total controle do Golfo Pérsico por meio de bases militares no Estreito de Hormuz, bloqueando mais uma rota marítima, mais uma,
para o comércio de petróleo entre a China e o Oriente Médio. E lembrando que a China é uma das maiores compradoras de petróleo, se não for a maior. E aí ia dificultar bastante, né? Travou tudo na terra e por mar, a China ia ficar sem segurança energética nenhuma. E até risco de fazer racionamento de energia, né? Em cenários assim muito mais drásticos, vamos colocar assim, dessa maneira. E a Rússia também ia ficar fora do Golfo Pérsico, claro. Tendo isso em mente, a gente pode concluir que a Ásia Central é o palco principal da nova Guerra Fria. Ah, e antes que eu esqueça aqui, eu falei do Mar Vermelho, né? Se você for olhar a entrada do Mar Vermelho, quais são os países da África que são estratégicos para entrar no Mar Vermelho? Quênia, Djibouti, Etiópia. Somália, se não me engano, Somália também. São nesses países que os norte-americanos estão atuando também para desestabilizar os governos há muitos anos, muitos mesmo. E Donald Trump continuou os bombardeios em vários desses países que eu falei. No Djibouti, que eu falei mesmo, que é já na ponta assim para a entrada do Mar Vermelho, tem até base militar americana, base aérea, controle ali daquela rota ali. Mas a China também tem parceria com esses países. A parte da rota marítima da Rota da Seda passa por esses países, também faz comércio com eles, também passa por essa região, como na terrestre passa pela Ásia Central no caso. E aí não é, como eu falei, não é à toa que os Estados Unidos lutam para desestabilizar esses países no caso, porque aí colocando também esses países governos pró-ocidente, seja democracia ou não, vai ser mais uma rota de exclusão da China, mais uma rota que a China está fora, mais uma rota comercial que a China está fora no caso. E aí é o fim. Dominando a Ásia Central, dominando o Oriente Médio, dominando esses países africanos, acabou para a China. A Rota da Seda vai morrer de inanição, não vai ter para onde sair mais. Mais recentemente, a China aumentou a compra de soja da Tanzânia, que é um país que faz até fronteira com o Quênia, próximo a esses países que eu acabei de falar, ali na África. Não vai surpreender caso os Estados Unidos passem também a tentar desestabilizar lá. Até porque uma das estratégias dos norte-americanos para sufocar a China é prejudicar a segurança alimentar dos chineses. Então, por isso que eles ficam usando os principais exportadores de alimentos da China, inclusive o Brasil, para poder jogar um contra o outro e aí danificar as relações até comerciais entre esses países. E aí prejudicando o abastecimento alimentar dos chineses, no caso. Por isso que a China tem até uma parceria com a Rússia a longo prazo, deles fazerem uma espécie de produção conjunta de soja, né? É uma coisa estratégica mesmo, já avisando que o objetivo dos norte-americanos é esse, é prejudicar a segurança alimentar da China. E por fim, boas partes das terras raras, que são essenciais para os equipamentos de alta tecnologia, inclusive isso que eu estou usando aqui agora, estão em Xinjiang. E Xinjiang está na Ásia Central. E Xinjiang é a região separatista. E é em Xinjiang que tem aquele movimento pela Turquestão Oriental, que estava na lista de grupos terroristas dos Estados Unidos. E essa semana, que passou agora, os norte-americanos tiraram esse grupo da lista de terroristas. Então, a gente já sabe que nas próximas décadas vai ter muita tentativa de desestabilizar Xinjiang, mais do que já tem. E, novamente, vários ataques terroristas vão voltar a acontecer lá. E aí, como eu falei, terra rara, tecnologia, então esse tema aqui eu vou colocar para o próximo vídeo. Fazer a ponte e deixar esse final aqui para a ponte do próximo vídeo, que vai ser a parte de a segurança tecnológica também nesse jogo da nova Guerra Fria. E talvez no terceiro vídeo eu faça sobre talvez o principal desdobramento dessa nova Guerra Fria, que vai ser essa guerra entre as moedas, o dólar e o yuan, para ver quem é que vai se impor como moeda de reserva internacional, porque eu acho que esse vai ser o grande diferencial em relação à Guerra Fria anterior. Não vai ser nem a corrida armamentista, que talvez vai voltar a ter de novo, mas eu acho que vai ser essa guerra entre as moedas. E aí eu vou deixar no terceiro vídeo, esse último. No próximo eu vou falar da segurança tecnológica. É isso aí, galera, abraço. É isso aí, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, eu também vou deixar aqui um Instagram que eu criei aqui para divulgar melhor as coisas, no link da descrição e também aqui no vídeo. Se inscreve lá também no Instagram, abração e é nóis.